Abra comigo Mateus capítulo 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creia em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pela qual venha o escândalo. Eu vou ler esse versículo em outra tradução. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Amém, irmãos? Versículo 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrardes na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aleluia. Eu vou ler também esse versículo 11, o versículo 10 e 11 em outra tradução. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar e aquilo que se havia perdido. Glória a Deus, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Essa palavra, ela tem falado muito no meu coração. Eu acho que Deus está tratando de alguns de nós. Nós estamos falando muito de orgulho nos últimos meses. Eu até estou escrevendo um livro sobre o orgulho, destronando as fortalezas do orgulho. Não tem nada de ruim na sua vida que não tenha começado pelo orgulho. Como não tem nada de bom na sua vida que não tenha começado pela humildade. O orgulho tem um pai, mas a humildade também tem um pai. E Deus tem falado algumas coisas com a gente, e Deus fala, viu, gente? Às vezes a gente que não para ouvir, mas Deus fala. Alguém me disse esses dias: pastor, por que Deus parece que não atende mais as minhas orações? E eu vou te falar uma coisa, talvez você ache isso ridículo, mas eu vou te falar. Eu acredito que Deus só responde às nossas orações enquanto elas são infantis. Porque depois que a gente cresce e fica maduro, é nós que temos que ouvir e obedecer a voz do Senhor. Não se trata mais de orações medíocres e de orações infantis e de orações interesseiras. Se trata de eu crescer, irmão. É uma criança que pede: pai, compra, o pai compra. Pai, dá, o pai dá. Pai, depois, quando é maduro, o filho já não fica pedindo mais, ele negocia com o pai. Pai, a gente pode comprar. Ele já tem um senso de responsabilidade, né? Se uma criança fazer xixi no seu colo enquanto você está trocando ela, é engraçado, você até filma isso e mostra na internet. Mas se seu filho marmanjo baixar as calças e fazer isso em você, é falta de respeito. Porque tem algumas coisas que a gente praticava na nossa inocência, talvez na nossa infantilidade,
que Deus não levava em conta, porque a gente era infantil, era imaturo. E imaturidade não é pecado, porque a imaturidade, ela tem como extrato a maturidade. Então a gente acha que o imaturo é um pecador. Não, imaturidade não é pecado. Pecado começa a ser quando você já é maduro. Você já sabe que tem algumas coisas que não precisa mais bater na porta de Deus. Você já sabe. Você já tem noção do que é pecado. Você já tem noção do que é bom e do que é ruim. Sabe? Então você só faz se você mesmo quiser. Então eu acredito que Deus responde às nossas orações enquanto elas são infantis. A gente pede, Deus diz, dá para ele, abençoa ele. Mas quando a gente está num nível de maturidade, a gente já não é mais a gente que pede. É Deus quem fala, Natan, e a gente tem que estar ali para obedecer a Deus. Então o nível de maturidade, se ele aumentou na sua vida, creia, o seu nível de obediência tem que aumentar também. Uma pessoa que anda em maturidade, ela anda em obediência, amém? Então tem alguns lugares que Deus vai levar você. Não se trata de lugares físicos, se trata de lugares no espírito. Tem alguns lugares que Deus vai levar você. Quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse, eu vou te colocar onde? Na fenda de uma rocha. E ninguém mais pôde ver a Deus, só Moisés. Primeiro porque ele pediu, e segundo foi porque Deus o colocou ali. E na fenda, é interessante que não tem competição. Na fenda não tem comparação. E eu só posso estar ali porque Deus me colocou ali. Na fenda é só você que pode entrar. E você entrou porque foi Deus que te colocou ali. Na fenda não tem movimentação. Na fenda é só você e Deus. E o que Deus tem para te mostrar, daquilo que está por acontecer. É num espaço que Deus encaixou você. Eu estou falando de coisas espirituais, irmãos. Tem pessoas aqui nesse auditório, tem pessoas me assistindo pela internet, tem pessoas que vão assistir esse vídeo depois, que Deus já colocou elas, já encaixou elas num lugar de visão, já encaixou elas num lugar profético. Elas já conseguem ver coisas que nem todo mundo consegue ver. Isso não deveria ser motivo de exaltação ou de soberba. Isso deveria ser motivo de responsabilidade, porque se você está vendo mais, você tem responsabilidade de alertar mais. Se você está enxergando melhor, você tem a responsabilidade de alertar melhor. Por isso que quando João Batista, quanto mais ele mergulhava em Deus, mais ele se afastava da estrutura religiosa que havia em Jerusalém. Por quê? Porque aquela estrutura religiosa, ela já não representava mais a presença de Deus. Então tem um lugar que Deus te coloca, e pasmem, é só você que pode entrar, ninguém mais. E não adianta convidar os amigos, eles não podem ver isso. Não adianta. E o pior, e Deus te mostra, aí você diz, eu vou sair, eu vou cuidar da minha vida, e Deus diz assim, não, você vai servir a estrutura religiosa. Deus mostra para você servir a estrutura, não mais com um coração ambicioso, não mais com um coração interesseiro, mas com um coração de amor, para tirar pessoas desse lugar, desse paradigma religioso que às vezes a igreja do Senhor Jesus entra, irmãos. Vocês estão tão sérios? Sabe, esse lugar na fenda, ela vai gerar em você uma voz, e vai gerar em você um som. Eu tenho viajado o Brasil nos últimos dias pregando o Evangelho, e eu tenho visto uma coisa, até comentei com o Reuel, comentei com o Cris, aonde eu vou, irmãos, tem sempre milhares de pessoas, mas uma coisa que me chama a atenção, eu estou sempre rodeado de criança. As crianças, esses dias agora estava em Mauá, uma criança trouxe uma oferta para mim dentro do envelope, uma criança, e me deu, eu abri, tinha R$10. O outro pegou as moedinhas do bolso assim, apóstolo, quero dar para o senhor. Eu digo, não, compra um pirulito para você. Ele diz, eu não gosto de pirulito. E as crianças vêm contar as coisas dela, como que está o dia dela. O menino aqui da igreja contou a pastor, caiu mais um dente, ó. Ele está banguelinha, toda semana ele perde um. Eles vêm contar as coisas para mim, né? E eu estou sempre rodeado de criança, e Deus tem compungido o meu coração a interceder pelas crianças, sabe, a chorar pelas crianças. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que eu ando rodeado de crianças?
E o Senhor falou, porque um pregador, ele prepara uma mensagem para pregar no domingo, mas uma voz não. Uma voz, ela sempre toca a próxima geração também. Então se preparem. Se preparem, Deus está virando uma chave na igreja brasileira, irmãos. Suas crianças que estão no colo, estão lá no Kids, estão no berçário, prestem atenção nos movimentos delas. Preste atenção nas movimentações dela no mundo espiritual. As crianças estão sendo usadas por Deus. E eu vou te falar uma coisa. Não, guarde essa palavra. A fenda vai gerar em você. Se você for para essa fenda sozinho, e é Deus que te coloca aí. Você pode se separar para orar. Escuta, e faz isso. Se separa para orar. Você pode se separar para ir ao monte. E faz isso, se separa para ir ao monte. Você pode se separar para jejuar. Faça isso. Mas tudo isso muda na sua vida quando é Deus que pega você e coloca você nessa fenda. É como se Deus dissesse assim: eu vou passar e você vai ver eu passando. Você vai ver o que eu estou por fazer nos próximos dias. Irmão, o que Deus está por fazer nos próximos dias no Brasil não tem a ver só com eleições presidenciais, governamentais, Senado, deputado. Tudo isso implica também. Mas o cenário que nós estamos promovendo como igreja é um cenário bíblico. Amém, irmãos? Tudo isso implica também. Então se prepare. E se eu sou você, eu falo com Deus sobre isso. Senhor, se o Senhor quiser, me coloca nessa fenda. Agora se prepare, Ele vai colocar uma voz no seu espírito e um som na sua boca, para que você ande nesse lugar. E quando eu li isso aqui hoje pela manhã, quando eu acordei, a Iraci estava no retiro, e o pastor José Reis está lá em casa também, e a esposa dele também, a Eli, estava no retiro. Lá em casa estava só os meninos, eu, o Zé, Samuel, o Domingos, até o cachorro é menino, o Dutch. E eu peguei a minha Bíblia e sentei na sala e fui ler, e eu li esse texto, e Deus falou muito comigo sobre isso. Jesus expõe a beleza da humanidade ao pôr uma criança no meio dos seus discípulos. Discípulos arrogantes, vaidosos, ambiciosos, correndo atrás de posições. Havia discussão entre eles de quem era o maior. Quando esse assunto vem para a mesa, irmão, é porque eles estavam discutindo o assunto. Tiago e João falaram com a mãe, disse: mãe, fala para Jesus, quando chegar na eternidade, eu sento na direita, diz para ele me levantar como primeiro-ministro, e o Tiago como segundo-ministro. E a mãe é mãe, né, irmão? A mãe não foi falar com Jesus, a mãe disse: eu tenho 2 meninos bons, mas é bom os meninos. Quando o Senhor chegar na eternidade, o Senhor dá uma força para os meus meninos. O João, o Senhor vê, o João vive colado no Senhor, com a cabeça no ombro, no peito do Senhor, né? O Tiago está disposto a morrer pela sua causa, e morreu mesmo. E Jesus disse: olha, mãe, eles vão beber o cálice que eu tenho para beber. Agora, sentar à minha direita ou à minha esquerda, não é eu que decido. Isso está acima de mim, é o Pai que decide. Então, irmão, havia uma discussão arrogante ali, vaidosa, ambiciosa por posições. Aí Jesus pega uma criança, põe na frente e diz assim: ó, vocês estão vendo essa criança? Vocês têm que ficar igual ela. Vocês têm que converter. Ele não falou para ímpio, ele falou para discípulo. Ele disse: sabe quem é que tem que converter? Não é os ímpios que estão na balada. A igreja quer converter o cara que está na balada. E Jesus está dizendo: converta você, o discípulo. O que Jesus fazia? As pessoas perguntam para a gente: a igreja de vocês trabalha com prostituta? Como é que vocês fazem com a prostituta? Não fizemos nada. E vocês trabalham com a ideologia de gênero? O que é que vocês fazem? Nada. E como é que vocês fazem com o pecado da imoralidade? O que é que vocês fazem? Nada. Fizemos a mesma coisa que Jesus fez nos seus dias? Nada. Agora, todo aquele que quis, Ele tirou da rua. Todo aquele que quis, Ele libertou. Tem 2 ladrões do lado dele, um quis, o outro não. O que quis, ele conversou, prometeu. O outro ele
nem esboçou um diálogo. Porque Deus ama a todos e morreu por todos, mas é para quem quer, irmão. A mensagem do evangelho libertador é para quem quer. Amém? Então a igreja não tem que se meter em coisa que não é para ela se meter. O que é que a igreja tem que fazer? Nada. Ela tem que amar. E ponto final. Mas se chegar 2 homens aqui de mão dada e vir congregar aqui na sua igreja, sentado ali, deixa. Então como é que vocês vão fazer? Nada. Mas pode na casa do Senhor. Irmão, se o Espírito Santo não convencê-los, sabe o que vai fazer os meninos soltar a mão? É o amor do evangelho. É o amor da pregação do evangelho. Nós queremos impedir que Jesus é o caminho, a igreja quer ser um pedágio. Quanto é que é para passar? R$4. A igreja quer ser um pedágio, ela decide quem pode e quem não pode. Nós já tivemos casos aqui, irmãos. E se entrar 2 mulheres de mão dada e ficar ali abraçando e beijando, deixa, irmão. Pior para elas. E você não vai fazer nada, eu vou amá-las. Esse é o meu trabalho. Você não vai, às vezes, tem gente estranha que entra na igreja, os obreiros já ficam todos apavorados. Ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Meu Pai, o que é isso, Jesus? Pastor, você ouviu? Vi. Você não vai fazer nada? Nada. Eu vou fazer exatamente o que Jesus fez. Nada. Eu vou pregar o evangelho e vou amá-los. Eu vou servir. Eu vou abraçar o leproso. Eu vou abraçar. Eu vou amar. A igreja não sabe fazer isso. Então quem é que tem que converter primeiro? Quem é que tem que converter primeiro? Jesus gastou mais energia para quê? Para convencer Pedro aí na casa de Cornélio ou Cornélio aí na casa de Pedro? Jesus gastou muito mais energia para convencer Pedro aí na casa de Cornélio. Ele chamou Cornélio, Natan, e disse assim: Pastor Everton, Cornélio, manda chamar Pedro. Pronto, Cornélio já uma vez só. Para Pedro não. Pedro ele teve que falar, teve que mostrar visão. Pedro teve que repreender Pedro. Pedro disse, mostrou o lençol cheio de animais imundos e disse: mata e come. Pedro disse: eu não como, o sangue de Jesus tem poder. A minha religião não permite essas coisas. Eu sou da igreja. Terra. E ele disse: Pedro, vai, Pedro. E Pedro disse: não vou, eu sou crente, eu não como essas coisas. Pedro, vai. Quem é você para chamar de imundo aquilo que eu santifico? Vai, Pedro. Pedro chegou lá, irmão, não deu tempo nem de abrir a Torá. Quando ele bota a Torá na mesa e na mão e começa a gritar, começa a falar, o Espírito Santo não deixa Pedro nem terminar a mensagem. Ele batiza todo mundo que estava naquela casa e a glória do Senhor se manifestou. Ei, se prepare para os próximos dias. Deus vai pisar na sua religiosidade. Se prepare, Deus vai pisar nos seus paradigmas. Mas eu acho, o que é que o senhor acha? Eu não subo aqui para achar nada. Quando eu estou com o microfone na mão, eu não tenho direito de achar. O meu trabalho aqui é falar de novo o evangelho, é repetir o evangelho quantas vezes for preciso, falar de novo e de novo e de novo. Eu não tenho direito de achar, eu não posso achar, porque o que eu acho pode não estar de favor com o evangelho. O problema é que você está achando demais. E aí você não consegue ajudar as pessoas, não consegue tocar as pessoas, porque você tem uma cartilha preconceituosa na mão. Agora pasmem, sabe o que significa a palavra converter? Estrepor. Estrepor, meu amigo. A palavra converter significa estrepor, que quer dizer de alguém que não importava com o outro e passou a se importar. É isso que quer dizer converter.
Alguém que não se importava com o outro e passou a se importar. Mudou a conduta, mudou a mente, e isso é converter. Por isso só mudar de roupa não converte. Só mudar de religião não converte. Mudar de igreja não converte. O que converte é que você não se importava e agora você passou a se importar. Então isso tornou você um homem e uma mulher convertido no Senhor. Você não se importava com a vida do outro, você não se importava se ele estava bem ou mal, se ele precisava de ajuda ou não, você não se importava, mas agora você se importa, tem lágrimas nos seus olhos por alguém. Isso é conversão. Isso é conversão. Não é porque você abandonou a imoralidade, abandonou o pecado. Ah, pastor, eu converti, não fumo mais. Pastor, eu converti, não bebo mais. Conversão não é só isso. Conversão é de alguém que não se importava com o outro e passou a se importar. Porque se você parou de fumar, parou de beber, saiu da night, saiu das baladas, parou a imoralidade, deixou a pornografia, mas o seu coração não está encharcado de amor, eu te digo, meu amigo, meu irmão, você ainda não converteu. Converter, o nível da sua conversão está no nível que você se importa com o outro. O quanto você se importa com o outro. O quanto você se interessa pelo outro. Converter é estrepo. Ele disse, você tem que se converter e tornar-se como uma criança. A palavra se tornar vem da palavra ginomai, que quer dizer o quê, pastor Luiz? Quer dizer um negócio bem esquisito. Ela quer dizer vir à existência, aparecer na história, deixar um selo. Então o Senhor está dizendo o seguinte, eu tenho que me importar com a vida do outro, eu tenho que voltar, eu tenho que existir, porque daí sim a minha vida vai fazer sentido. Comece a se importar com a vida do outro para ver se a sua depressão não vai embora. Comece a se importar com a vida do outro, comece a repartir alimento, comece a repartir alegria, comece a compartilhar, para ver se você vai ver que essa depressão, porque não é sua, ver se ela não vai embora, ver se a tristeza não vai embora. Irmão, Jesus curava no sábado de propósito. Ele curava no sábado só para a religião ficar maluca, para mostrar a prioridade do cristianismo, que a prioridade não era um dia, era uma pessoa. Jesus é favorável ao que é concreto, por isso ele não ensinava só por teoria, mas pelo exemplo, pela prática de piedade e amor. Jesus não falava, ele fazia. E quando Teófilo está escrevendo em Atos, ele diz assim, agora eu vou passar a escrever tudo que Jesus fazia e ensinava. Jesus não falava, Jesus não era ortodoxo, ele era ortoprático, ele praticava o que dizia. Ele praticava o que dizia. Irmãos, Jesus tocou sem nojo no leproso. Eu vou te falar uma coisa, você pode esquecer de discursos eloquentes, mas jamais você vai esquecer de um toque de Cristo na sua vida. Você pode esquecer de uma mensagem que você ouviu, de um pregador que você ouviu, de uma igreja que você foi. Você pode esquecer de uma mensagem eloquente, mas de um toque de Cristo você nunca mais vai esquecer na sua vida. E evangelho é isso, evangelho é praticidade, evangelho tem que ser praticado, amém? O método de instrução de Jesus sempre foi o toque de amor, e não o discurso cansativo e repetitivo. Por isso quem não ama não é justo. Queremos praticar justiça sem amor, não funciona. A ideia de Cristo foi deixar imprimida uma imagem no subconsciente das pessoas, no subconsciente dos discípulos, e não somente palavra. Por isso que Jesus ensinava com um método mostrando imagem. Ele pegava uma rede e mostrava e dizia assim, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Falava com o pescador. Se ele pregasse a um camponês, ele pegava uma semente e dizia, o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele sempre falava numa linguagem clara para que a pessoa entendesse e começasse a viver aquilo.
Porque Jesus não é teórico, Jesus é prático. Amor sem prática, irmãos, não existe. Não existe amor sem toque. Não existe amor sem afeto, sem carícia. Deus disse haja e ageu e houve. Deus disse haja e haja luz e houve luz. Deus disse haja e houve. Mas o homem, ele não disse haja homem, ele disse façamos. Foi a única pessoa que Deus disse eu vou fazer. Ele não disse haja. Terra ele mandou. Árvore ele mandou a terra produzir. Peixe ele mandou a água produzir. Animal ele mandou a terra produzir. Mas homem ele não mandou ninguém produzir. Ele não terceirizou. Ele disse façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Deus pegou o DNA dele, a essência dele, o caráter dele, a santidade dele, o amor dele, meu Deus, colocou tudo na gente. Mas às vezes parece que um cachorro entende mais de amor do que uma pessoa. Que você chuta ele e daqui a pouco você chega e ele volta. Mas quando Jesus voltar, a criação será transformada. Deixa eu te falar uma coisa: a criação não está esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar é a igreja. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que a criação está esperando? A criação está esperando que alguém a ame como Cristo ama a igreja. A criação está esperando que alguém manifeste esse amor. A criação não está esperando Jesus voltar. A criação está esperando os filhos de Deus, que estão esperando Jesus voltar, se manifestarem em amor, se manifestarem em afeto. Amém? Amém, irmãos? A ideia de Cristo sempre foi essa, deixar uma imagem no subconsciente. E Jesus ele dá uma lição para os discípulos. Há uma discussão entre eles de quem é o maior. Ele pega uma criança e diz: olha aqui para essa criança, vocês não estão entendendo nada. Vocês não entenderam nada de quem é o maior. Aquele que não se converter, ou seja, não se importar. Você já viu briga de criança? Já assistiu briga de criança? Ela dura em média 5 minutos de raiva. Depois eles estão brincando junto. E estão tão bonzinhos, outro diz: brinca com o meu, brinca, pega. Porque eles resolvem rápido. O problema da briga das crianças é quando eles chamam os pais para resolver, porque os pais não sabem brigar. O Senhor está dizendo que eu preciso me converter e me tornar como uma criança. E quer saber? As piores questões da vida sempre estão relacionadas a problemas de relacionamento. As piores questões da vida sempre têm a ver com problema de relacionamento. Questões de relacionamento, elas precisam ser consertadas. E não precisa ser consertada com especulação, mas com praticidade, com toque, com amor. Alguém esses dias me perguntou qual é a melhor forma de tratar de um filho rebelde, ou um homem pecador, ou uma mulher pecadora. Eu sempre digo a mesma coisa: é com um toque de amor. Você não pode tratar ninguém sem toque de amor. Se você tirar o afeto da correção, você está perdido. Você vai perder sua casa, vai perder seu filho, você vai perder seu casamento, você vai perder sua vida. Porque a justiça, irmãos, eu vou repetir: a melhor forma de tratar de filho rebelde, de homem pecador, de mulher pecadora, é com toque de amor. Não existe relacionamento sem toque. Não existe, porque a justiça, ela escreve um curso de ação, mas o afeto escreve outro. E o afeto e o amor de Cristo, muitas vezes, ele tem que passar por cima da justiça dos homens. Por quê, pastor? Porque a justiça insiste que o erro deve ser punido. E é correto, o erro deve ser punido. Mas quando insiste que nós devemos punir sem voz de afeição, de amor, que diz que você tem que abandonar, que você tem que largar, que você tem que matar, eu vou te falar, essa não é a justiça de Deus. A justiça insiste em dizer
que o erro tem que ser punido, evidente, tem que ser punido, mas não sem um toque de afeto, não sem um toque de amor, porque o que transforma as pessoas não é a justiça, é o amor. Não adianta. Quando você insiste em punir qualquer que seja, sem a voz da afeição, primeiro, o que está sendo punido não vai ser curado, e o que está punindo não vai ser justo. Pegou? Se você tentar punir sem amor, o que está sendo punido não vai ser curado, e quem está punindo não vai ser justo. Porque nenhum homem pode ser justo sem amor. Porque Deus é amor. Você está me entendendo, meu irmão? Então você que estão estudando direito, por favor, estude direito. Você quer ser um juiz, um advogado, seja justo, mas não perca o afeto por causa da justiça. Jesus não deixou de aplicar justiça para ninguém por causa do seu amor, mas não deixou de amar ninguém por causa do seu pecado. Não deixou de amar ninguém. Irmão, por quê que você está falando isso, pastor? Porque Jesus estava tentando ensinar os discípulos que aquela criança inocente tinha mais justiça do que eles. E uma teologia que não produz resposta para o mundo caído, ela não pode ser de Cristo, irmão. Uma teologia que só prepara pessoas para sentar dentro de uma igreja, ela não pode ser de Cristo. Uma teologia que não prepara pessoas para viver em amor, viver em lágrimas, que Deus nos livre de viver um evangelho sem lágrimas, que Deus nos livre de viver um evangelho sem quebrantamento, que Deus nos livre de viver um evangelho sem perdão. Uma teologia que não produz resposta para dores do mundo, ela não aprendeu a manifestar o amor de Deus. Pastor, por quê? Irmão, a justiça convencional não gera temor, ela gera medo. A justiça convencional, ela não gera temor, ela gera medo. Porque às vezes você não sabe de que lado que a justiça está. Por isso a igreja não pode ficar pendurada na justiça dos homens. A igreja precisa viver para praticar uma justiça ao próximo, pelo amor. A fé, ela opera pelo amor, a justiça opera pelo amor. Se eu quero ser grande, não tem problema nenhum. Eu quero, você não quer? Eu quero ser grande. E não é pecado querer ser grande. Mas Jesus disse: se alguém quiser ser o maior, seja como o menor. Não é pecado você querer, pecado é o caminho que você pega para ter o que você quer. Não é pecado eu querer. Pastor, quer ser grande? Quero. Pastor, gostaria de ser mais próspero. Gostaria de ter mais acesso? Gostaria. Eu gostaria. Para quê? Porque eu tenho uma causa, eu quero exercer a minha causa. E eu exerço, sem dinheiro ou com dinheiro, com fama ou sem fama. Eu sempre exerci. Quando não tinha avião, eu ia de bicicleta. Quando não tinha roupa bonita, eu ia que os outros me davam. Sempre fui. Deus expandiu. Expandiu por quê? Porque expandiu a missão. E se expandiu a missão, Ele vai expandir o recurso. Mas eu preciso entender que o recurso é para a missão. E se eu estou na missão, não tem problema desfrutar do recurso. Porque tem coisas que só milionário e missionário vivem. Eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho. Eu não sou milionário, mas eu sou missionário. Como é que eu ia a 50 países se eu não fosse missionário? Eu teria que ser milionário. Mas glória a Deus que eu sou missionário. E o que me faz de um missionário é ter uma missão, não é ter um serviço. Porque serviço qualquer um pode fazer, a missão não. Missão você tem que colocar o seu coração nela. Missão você tem que estar disposto a morrer por ela.
Serviço qualquer um pode fazer. Faz quando dá. Agora missão não. Você faz quando dá, quando não dá, quando tem, quando não tem, quando pode, quando não pode. Você vai, você vem. Você é como um vento. O que faz de você um missionário é ter uma missão, não um serviço. Que o Senhor nos livre de ser achado tentando praticar justiça sem amor. Mas eu queria te ensinar uma coisa aqui nessa noite, para nós, os crentes, os cristãos, os pseudos cristãos. Queria ensinar uma coisa para você, um critério infalível, por trás de toda consistência de juízo, deve ter uma consistência de princípio. É o princípio que governa todos os pensamentos de Jesus. Jesus era governado pela vontade de Deus. E eu vou te falar uma coisa: se você não guardar esse princípio, dificilmente você vai praticar a justiça corretamente. Irmãos, que princípio é esse, pastor? Que o amor é a única justiça real. Mas eu já fui tão desprezado por amar, tão frustrado por amar, já me decepcionei tanto por amar. Enquanto o amor não te decepcionar, enquanto o amor não te frustrar, enquanto o amor não deixar você triste, você ainda não conheceu o verdadeiro amor de Cristo. Todo mundo que ama vai ser decepcionado, porque amar é correr riscos. Amar é acreditar sempre. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. O amor, ele não se comporta inconvenientemente. Jesus não veio para condenar, ele não veio para destruir a humanidade. Ele deixou claro, ele disse: eu vim para salvá-la. Não há problema de relacionamento humano, não há problema. Escuta o que eu vou te falar e pensa nisso antes. Quem sabe amanhã você vai ter que ligar para essa pessoa. Não há problema de relacionamento humano que não possa ser resolvido pelo amor. Alô? Eu vou repetir: não há problema de relacionamento humano que não possa ser resolvido por amor. Não há. Esse é o princípio necessário para a regulamentação de toda a sociedade. Porque nenhum outro princípio pode produzir paz que você está buscando. Nenhum outro princípio pode produzir prosperidade. Nenhum outro princípio, porque prosperidade está acima de ter dinheiro. Nenhum outro princípio pode produzir a vida da igreja na terra. É o princípio que rege o reino de Deus, é esse. O princípio é o amor. É o amor. E pastor, entre amar e produzir juízo e justiça, ame. Apenas ame. Mas é dura coisa me pediste, é duro. Quem falou que amar é fácil? Amar é correr risco. Você conhece alguém que corre risco mais do que Deus? Seu filho deixou a eternidade, deixou a glória, nasceu de uma virgem que estava para casar com um cara. Se vai nascer um menino, por que já não nasce de uma família que estava casada, tudo certinho, tudo arrumadinho? É porque Deus gosta de correr riscos. Deus pega o 7º filho de uma casa que em pecado concebeu sua mãe e levanta aquele menino que a Bíblia chama de rei Davi. Deus pega o menino que Faraó queria matar e esconde na casa de Faraó, para Faraó criar o filho que ele mesmo queria matar. Esse Deus não tem juízo. Porque Deus corre risco por mim, mas será que eu estou disposto a correr risco por Ele? Será que eu estou disposto a correr risco pelo Senhor? O Senhor corre riscos por mim. O Deus que você serve, Ele não é convencional. É um Deus irado, mano. Ele é um Deus irado. Por quê? Porque Ele corre risco. Parece que Ele sempre pega a curva pior, o caminho mais difícil.
Para quê? Para deixar claro que é Ele que está fazendo. Os exércitos que venceram as batalhas na Bíblia sempre foram os exércitos menores. E quando tinha muita gente, Ele dizia: manda os covardes embora, tem muita gente. Para deixar claro que quem vencia era Ele. Ele sempre usa os improváveis para fazer coisas impossíveis. Ele sempre usa os que não são para confundir os que são. Que Deus irado é esse, irmão? Você era para estar celebrando porque Ele confiou em você. Os céus confiaram eternidade em você. Os céus confiaram em você, na sua palavra, na sua voz. Meu Deus. Irmão, eu olho para a parábola do filho pródigo. Essa história é fantástica, pastor Beto. Um filho obediente e o outro rebelde, contestador, individualista. Mas um era obediente. Parábola você encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11. Depois você lê. O irmão mais velho, que representa a forma habitual de comportamento da sociedade, sempre fazendo tudo certinho, tudo arrumadinho. Você já viu, irmão, que tem gente que faz tudo certinho e Deus sempre aproxima dele alguém todo erradinho? Porque ele é todo certinho e ele tem orgulho daquilo. Aí Deus diz: espera aí que eu vou te pegar. Aí ele pega um mal acabado e bota perto de você. Você é todo organizado, todo certinho, tudo dobradinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, quase um toque. E aí Deus pega deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você diz: cara, eu não aguento mais esse cara. E ele está toda hora te beijando, te abraçando. E na realidade, irmão, quem está sendo tratado é você. Porque as pessoas que você não consegue transformar são elas que transformam você. Deus aproximou elas de você e você fica dizendo assim: meu Deus, que luta. Meu Deus, quando é que eu vou me livrar desse karma? Isso não é um karma, irmão, é uma bênção na sua vida. Porque essa pessoa está te empurrando para a cruz, está te ensinando a viver princípios. Aleluia. Lembrou de umas 3 agora, não foi? Eu estou vendo daqui, vocês lembraram de alguém. Você está rindo? Você lembrou de alguém, meu irmão. Esse irmão mais velho, que representa a forma habitual de comportamento da sociedade, que não tem dúvida acerca do que deve ser feito. Porque quando o irmão volta, ele se ofende com a rebeldia do irmão. Tem gente que se ofende com a rebeldia do outro. Ele não tem dúvida do que deve ser feito. Ele se ofendeu pelo rebelde desonrado ter voltado para casa. Não cabe na cabeça dele que o pai está recebendo ele de volta. Disse: não, o senhor está doido, pai. Esse cara aí gastou tudo que o senhor tinha, botou tudo fora. E o pai disse: meu filho, o pai tentando convencer ele: meu filho, ele voltou, você não está entendendo. Não, mas pai, ele pegou o dinheiro, gastou o dinheiro, isso é um vagabundo. E o pai disse: eu sei, mas ele voltou para casa. Tem gente que tem dificuldade de celebrar, irmão, pela volta de alguém. Ele quer punir. Não, voltou, né? Mas agora é assim, tem que ser assim. Cala a sua boca. Vá cuidar da sua vida. A primeira revelação que você tem que ter de Deus é que Ele não é homem, Ele não pensa como você, e Ele não tem um padrão de julgamento como o seu. O padrão de Deus é o amor. Não, esse menino não pode voltar, pai. É melhor ele ficar nas margens. É melhor ele ficar lá escondendo a sua vergonha. O que é que os vizinhos vão dizer se ver ele aqui em casa de novo? Deixa ele cuidar da culpa dele, do lugar onde ele estava, porque ele está mais ofendido pelo senso de orgulho e respeitabilidade do que pelo seu amor e virtude. Ele não consegue achar amor dentro dele pelo irmão que voltou. Ele só consegue achar punição. Tem que punir,
Tem que punir, tem que punir. E aí ele começa a se comparar. Eu estou sempre na igreja, eu estou sempre nos cultos, eu dou o dízimo, eu faço tudo certo. Aí chega esse mal acabado, o pastor já chama ele lá na frente, abençoa, ora por ele, a igreja celebra. Nunca celebraram para mim. Você está com a síndrome do irmão mais velho, e você acha que isso é honra, porque você é certo. Não. Se você não tem amor, a sua justiça não serve para nada. E não é você que decide, quem decide isso é Deus. Irmãos, e o pior, ele atribuiu sua raiva ciumenta a uma ilusão de imoralidade. Porque esse seu irmão, esse seu filho, ele não chama nem de irmão, ele disse: esse teu filho. Esse teu filho gastou com as meretrizes. Esse teu filho botou tudo fora. Esse tem sido o modo habitual de proceder de uma sociedade que quer punir todo mundo. Sabe o que é que falta para nós, irmãos? É entender o amor de Deus. É porque a gente nunca estudou, nunca entrou no coração de Deus. A gente estuda amor, a gente sabe até dos 3 amores: o amor ágape, o amor filéu, o amor eros. A gente romanceia quando se fala de amor, mas nós não conhecemos o verdadeiro amor de Cristo. Meu irmão, quando nós tivermos um encontro real com o verdadeiro amor de Cristo, nós estamos sempre tentando identificar o joio. É joio. Tem joio ali. E não só identificar, a gente quer arrancar o joio. A gente está sempre tentando identificar o joio, e não basta só identificar, a gente quer arrancar o joio do meio. Aí Jesus diz o quê? Que ele precisa crescer junto. Diga para o irmão que está do seu lado: para mim não importa se você é trigo ou joio. Diga para ele: você tem que crescer junto comigo, e eu estou disposto a crescer junto contigo. Amém? Para mim não importa se você é trigo ou joio. Sabe por quê? Nós queremos uma segurança ambiental. Nós queremos uma igreja perfeita para mostrar na internet. Uma igreja sem problema, uma igreja sem distúrbio, sem pecado. Deixa eu te falar uma coisa: aqui é a família de Deus, amém? E família tem BO. Tem fofoca, fala mal um do outro, é uma vergonha, família. Um fala mal do outro, fala mal do primo que casou com a outra, que deixou aquela e deixou não sei o quê. Quando se encontra na festa: ai, primo, falso. Família é assim, irmão, tem BO. Amém? Família tem BO. A gente pede dinheiro para membro da família, não paga. Aí bota na justiça. Daqui na festa de Natal está tudo junto de novo. Como é precioso, irmão. Aqui é família de Deus. Igreja é família de Deus. Não vai ter igreja perfeita. Quando você achar uma igreja perfeita, não entra nela para não estragar. Não entra. Porque isso é igreja. Aqui todo mundo é ex alguma coisa. Eu estou vendo uns ex aqui das antigas. Eu conheço vocês. A gente já se viu pela aí. Todo mundo está tentando lutar para ficar parecido com Cristo, irmão. E é um tal de um querer identificar o outro. A gente está procurando o joio, ó. Ai, tem joio aí no meio, tem que cuidar, tem que tirar. Deus disse que o joio tem que crescer junto. Queremos circular somente no meio do trigo, mas sem joio não tem desenvolvimento, não tem amor, não tem justiça, e não tem perseverança, e não tem formação de caráter. Porque o meu amor, ele é manifestado quando tem BO, quando tem problema, quando tem dificuldade. E enquanto eu não aprender a amar, Deus vai criar um BO atrás do outro. E você acha que é o diabo, e é Deus. Deus está criando BO para você aprender a amar. E você, o diabo se levantou e disse: não é o diabo não, é eu. Quem cria meus filhos sou eu, não é o diabo. Deus está nos ensinando, irmãos. Se eu tirar o joio do meio, não tem mais perseverança. Se eu tirar o joio, não tem mais amor, não tem mais formação. Irmão, aquele irmão mais novo, o que ele fez? Ele praticou loucura, rebeldia, imoralidades. Meu Deus, ele já tinha sido punido, irmãos. Olha aqui para mim, querido.
ele já tinha sido punido. Ele estava tentando chegar no curral, ele estava tentando pegar a lavagem do porco e comer, e ninguém deixava. Ele já tinha sido punido pela sua miséria. Mas mesmo assim, nós queremos punir com o chicote do desprezo. Porque é nós que decidimos como igreja quem é bom e quem é ruim. Tem gente que a vida já deu tanta lambada, irmão. Tem gente que já sofreu tanto na mão de Satanás, que quando vem para a igreja espera receber um pouco de colo de amor, e tudo que recebe é o chicote do desprezo. Tem gente ruim, mas até o ruim, irmão, até aquele que não se permite ser amado, até o ruim, eu preciso tocá-lo. Eu preciso tocá-lo. Ele já tinha sido flagelado no deserto da desgraça e da vergonha. Hoje Deus falava comigo isso na mesa. Enquanto eu tomava um café, eu tomei umas 4, 5 xícaras de café. E Deus falava e eu fui escrevendo e fui preparando isso para dizer para vocês. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quaisquer que seja o pecado do filho arruinado, quaisquer que seja, havia ainda dentro do coração daquele filho arruinado, um amor pelo pai. Porque quando ele estava tentando comer e ninguém dava, ele pensou na única pessoa que amou ele. Irmãos, ele pensou na única pessoa que amou ele. Ele não pensou no irmão mais velho. Ele pensou, poxa, na casa do meu pai até os empregados comem bem. Meu pai me tratava com tanta honra. Sabe, esses dias eu estava aconselhando uma mulher aqui. Depois de um culto ela me chamou aqui, pastor, eu tenho uma filha assim, 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 o que o senhor acha? Eu acho que eu vou tirar ela de casa, porque é isso é assim. Eu disse, não, apenas ame, porque um dia, quando ela estiver sozinha, quando a vida bater nela, quando ela viver o flagelo do deserto, ela vai lembrar da senhora, do amor que a senhora tinha quando ela nunca mereceu esse amor. Sabe, nós como igreja, nós queremos amar quem merece, não quem precisa. Nós queremos amar quem retorna esse amor. Irmãos, como igreja, eu falo para vocês, eu estou aprendendo a cada dia a amar, a morrer, porque eu sei que tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida que só vai acontecer depois que você estiver morto. E não estou falando de uma morte literal, estou falando de uma morte emocional, sabe? Tem coisas que Deus vai mostrar para você. Aquele filho que arruinou a casa, que dividiu a casa, agora ele está lembrando do pai. Ele aparenta ter um sentimento pelo pai, que o filho mais velho que servia o pai, que nunca saiu de casa, que nunca deu uma desviadinha, não tinha. Ele voltou. Ele não tinha mais saída. Ele voltou para a única pessoa que o amou de verdade. Enquanto isso, o irmão mais velho quer que o pai tome uma atitude arrogante e severa. O irmão mais velho está orando para o pai pegar ele. Mas o pai não pensa como você pensa. Por isso, antes de ter alguma atitude severa, antes de ter alguma atitude sem afeto, Deus sempre vai ensinar para a gente sobre humildade. E o pai aqui, e eu vou terminando, o pai aqui ele faz o quê? O pai é a personificação do amor de Cristo. O que é que ele faz? Ele não faz pergunta, ele não critica, ele não pergunta por que ele desviou, ele não impõe nenhuma condição para recebê-lo de volta. E na pressa do seu afeto, ele encurta a confissão do filho,
Na pressa do afeto, ele queria abraçar tanto que ele não deixou nem o filho falar. O filho disse: pai, vem para cá. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não conheço outro. E esse é o Deus que eu tenho para oferecer para você. O Deus que, por causa do seu amor, encurta até a minha confissão. E ele começa a olhar para trás, com o filho abraçado aqui, ele já olha para o outro e diz: pega o sapato, o anel, aquele boi, mata. Chama os meninos para tocar. E faz uma festa de celebração. E o pior, que me mata, que me deixa sem entender esse precioso amor, que ele recebe aquele filho como se ele tivesse voltado para casa com dignidade e triunfo. Mas não, ele voltou para casa com culpa e vergonha. Ele não voltou com triunfo, ele não voltou com dignidade. E o pai recebe ele como se ele tivesse vencido na vida e não perdido na vida. É assim que teu pai te recebe aqui hoje, como alguém que venceu na vida, não que perdeu na vida. Deus não quer ouvir, Ele só quer que você saiba: eu te amo, eu te amo. E às vezes, irmãos, ainda bem que quando aquele filho voltou para casa, não era o irmão mais velho que estava na porteira esperando. Porque se fosse o irmão mais velho, ele ia dizer: o que é que você quer aqui? Já não chega o que você fez, a vergonha que fez a igreja passar? Já não chega o que você fez? Vai-te embora daqui. Ainda bem que foi o pai que o recebeu na porta. Ainda bem. Eu quero acreditar que o pai, sabendo o filho que tinha em casa, disse: eu vou ficar aqui na porta, que se meu filho volta e pega o irmão aqui mais velho, ele não volta nunca mais. Por isso que é tão importante o trabalho dos irmãos da porta, o trabalho dos irmãos do estacionamento, o trabalho dos irmãos, porque quem não sabe receber com amor não pode receber. Quem não pode ensinar com amor não pode ensinar. Quem não pode pastorear com amor não pode pastorear. Quem não pode fazer com amor não pode fazer. Amém? E aí, para terminar, para a gente ir embora feliz, cheio do Espírito de Deus, o filho arrependido está agora sentado na mesa, abraçado com o pai, chorando porque foi aceito, enquanto o filho respeitável permanece do lado de fora, na escuridão que ele mesmo criou. Ele está lá fora, e o pai diz: entra, meu filho. Não vai entrar nessa festa aí, isso é uma vergonha. Isso aí é uma vergonha. Eu vou te falar, aquilo que você pensa ser vergonha, para Deus, a escuridão de um espírito severo. Quantas pessoas estão assim sentadas nas igrejas, irmãos, vivendo essa escuridão de um espírito severo, um temperamento vazio, sem amor, que todo homem que quer ser mais espiritual do que Deus vai passar. Tem homens que querem ser mais justos do que Deus. Essa história, sabe como é que ela foi considerada por alguns fariseus? Como uma história imoral. Essa história, muitos fariseus não podiam entender o que Jesus estava tentando dizer. Eles viram como uma história imoral, e certamente ela será considerada imoral por toda pessoa que compartilha da mesma virtude, fria e mecânica, que não tem amor no seu espírito. Mas Jesus, antes dos fariseus se manifestarem, Jesus antecipa e diz assim: há mais alegria no céu para um pecador que se converte do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: os céus aprovam a sua história de arrependimento. Os céus aprovam a sua história de arrependimento. O amor não exige que as coisas sejam da sua maneira.
Tem coisas que eu amo, tem pessoas que eu amo e elas não se comportam da maneira que eu espero. Mas o amor nunca exige que as pessoas se comportem da sua maneira. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. O amor tem esperança nas pessoas. O amor é a única verdadeira justiça. Porque o principal objetivo da justiça é restauração e não punição. A justiça existe para restaurar e não para punir. E se eu vivo a justiça de Deus, eu não ando com a Bíblia na mão como um porrete querendo bater em todo mundo. O objetivo da justiça é o amor e não a punição. É a restauração e não a punição. Agora pasme, e eu termino aqui mesmo, agora de verdade. O pior pecado dessa história aqui qual é? Não é o filho que errou, mas aquele que nunca fez nada além de fazer o certo. O pior pecador dessa história aqui não é o filho que gastou tudo, que botou tudo fora, que quase botou em risco a vergonha do pai, não. A pior história aqui, o pior pecado dessa história não é o filho que errou, mas aquele que nunca fez nada além de fazer o que é certo. Quem não ama não pode ser justo. E eu sei que você está aqui hoje. Jesus te pega pela mão hoje e te diz uma coisa: a minha justiça é te restaurar e não te punir. A minha justiça é te amar e não te punir. E eu quero orar por você. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was venom in disguise. Your hands wrote halos on my skin, while shadows whispered deep within. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your soft deceit and turned to ashes at your feet.
that